Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula. Hoje vamos falar sobre o transtorno positivo desafiador, TOD, em foco em como essa condição pode impactar o ambiente escolar. O transtorno positivo desafiador, TOD, é comum em crianças em idade escolar. Caracteriza-se por um padrão de comportamentos desafiadores, negativos e hostis, a ausência de respeito a regras e ao não entrosamento com colegas de turma. Há casos de violência e desrespeito à figura do adulto que representa a autoridade, podendo ser pais, professores, avós ou qualquer outra pessoa que represente a autoridade. Características: o comportamento positivo desafiador tem características em certos estágios da infância ou adolescência do indivíduo. Geralmente, associa-se a transtornos psicológicos ou transtornos que interrompem um andamento normal de processo, como a aprendizagem escolar. Na escola, conhecer sobre o TOD poderá auxiliar a equipe docente e os professores em sala de aula, visto que o TOD, geralmente associado a outros transtornos, contribui para o baixo rendimento escolar, desinteresse, desatenção, desmotivação, rebeldia, agressividade e entre outros fatores. O diagnóstico. Como o indivíduo não se percebe como alguém que tem algum distúrbio, muitas vezes apoiado pela própria família, que também tem dificuldades em aceitar que algo não vai bem, ele não facilita o trabalho dos especialistas. Isso, contudo, após um estudo mais aprofundado, é identificado. O TOD, por vezes, vem acompanhado de outros transtornos, como o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtornos de humor e ansiedade. Primeiros sinais. O transtorno positivo desafiador, TOD, é um transtorno comportamental caracterizado por um padrão persistente de comportamentos desafiadores, desobedientes e hostis em relação a figuras de autoridade. Os primeiros sinais deste transtorno em uma criança podem incluir: 1. Desobediência frequente. A criança frequentemente não segue instruções ou regras, mesmo quando entende claramente o que é esperado. 2. Argumentação constante. Tendência a discutir com adultos ou figuras de autoridade, como os pais e professores, sobre regras ou pedidos. 3. Irritabilidade e temperamento explosivo. A criança pode ter acessos frequentes de raiva ou frustração, muitas vezes desproporcionais à situação. 4. Culpar os outros. A criança tende a responsabilizar os outros por seus próprios erros ou comportamentos inadequados. 5. Recusa em obedecer regras. A criança pode mostrar resistência ou recusa em cumprir regras sociais ou escolares, desafiando a autoridade repetidamente. 6. Comportamento vingativo ou rancoroso. Pode haver uma inclinação a buscar vingança ou mostrar rancor contra aqueles em que a criança acredita que a tenham prejudicado. 7. Provocação intencional. A criança pode deliberadamente incomodar ou irritar outras pessoas, inclusive colegas, irmãos ou adultos. 8. Baixa tolerância à frustração. Mostra impaciência, explodindo facilmente quando as coisas não saem como esperado. Sugestões de manejo dentro de sala de aula. Traçando estratégias para serem adotadas em sala de aula com vistas a melhorar a capacidade de atenção e facilitar a aprendizagem, são elencados uma série de dicas, principalmente aos hiperativos, mas que podem ser aplicados aos alunos em geral, como estabelecer rotinas, criar regras de sala de aula, criar uma agenda escola-casa, sentar os alunos nas primeiras cadeiras, dar as matérias mais difíceis no início da aula, fazer pausas regulares, ensinar técnicas de organização e estudos, ter um tempo extra para responder às perguntas, questionar sobre dúvidas em sala de aula, estimular e elogiar, premiar o bom comportamento em sala de aula, trazer para a aula o dia a dia do aluno, ser empático, dividir o trabalho por partes, agendar e listar atividades diárias, agendar uma lista de atividades diárias, fazer leituras sobre os transtornos comportamentais, ser assertivo, estar alerta e antecipar problemas, fazer contato visual, utilizar a internet,
e, por fim, estimular a prática de esportes. O que se quer com essas pontuações é simplesmente dar subsídio aos professores sobre medidas práticas e fáceis a serem tomadas e que podem sim trazer um retorno mais imediato ao ambiente de sala de aula. A relação aluno-professor é também a construção de relações de alunos com alunos.